Bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maiana e eu tô aqui para vocês para poder trabalhar o nosso laboratório de ciências de forma online e totalmente virtual. Galera, eu vou explicar para vocês como que a nossa disciplina de aula prática ela irá funcionar. Na verdade, eu gostaria que vocês imaginassem que vocês estão no nosso laboratório de ciências, né? Todos os vídeos que eu enviar, né, seja ele feito por mim ou seja ele feito por outro profissional, alguma aula que de repente foi apresentada no Manual do Mundo ou outro youtuber, né, ou mesmo por mim, vocês vão imaginar que vocês estão fazendo essa aula. É possível, né, vocês terem o conhecimento, vocês conseguirem aprender visualizando essas aulas. Então, todos os dias, né, todos os dias não, uma vez por semana, eu vou enviar para vocês uma aula prática que vocês deverão assistir. Vocês vão pegar o caderno de rascunho de vocês, conforme nós trabalhamos lá no nosso laboratório. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão prestar atenção na aula, vocês vão anotar, vocês vão rascunhar, anotar os resultados de vocês, as conclusões e tudo mais. Posteriormente, vocês vão pegar a folha branca, vão passar limpo, da mesma forma que nós sempre trabalhamos, e aí vocês vão então anexar ao nosso portfólio. A avaliação dessas aulas práticas, ela vai acontecer depois, lá no portfólio, ok? E ao terminar de assistir essa aula, gente, coloque aí o comentário, o que vocês acharam, se tem alguma coisa que a gente pode estar melhorando, tá? Então, é isso daí. E a nossa aula de hoje, que vai ser uma aula mais para eu perceber, né, como que vocês vão o feedback que vocês vão trazer para mim em relação a essa aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a microscopia, né? Alguns alunos já devem até conhecer essa aula, tá? Então a nossa aula de hoje, ela é chamada de microscopia, ok? Então, pessoal, vamos começar nossa aula de hoje. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje, né? A importância do uso do microscópio na ciência. Esse é o principal objetivo. O microscópio, pessoal, ele é uma ferramenta muito importante, sendo que na ciência, principalmente na biologia, nós estudamos micro-organismos, estudamos células, né? Como as células do seu corpo, que formam os órgãos do seu corpo. Então, para a ciência é fundamental, né, nós conhecermos como que esse microscópio ele pode nos ajudar. Outra coisa, né, que nós vamos aprender hoje é como observar essas lâminas ao microscópio. E nós vamos utilizar lâminas que são lâminas de tecidos do corpo humano. É claro que nós não vamos conseguir visualizar todas que existem, mas nós vamos conseguir visualizar três tipos de lâminas que vocês, né, verão aí na frente. Bom, vamos também, né, temos também como objetivo registrar esses resultados obtidos através da escrita e desenho, né? Lá no resultado do seu relatório, você vai simplesmente desenhar a imagem microscópica. Como eu falei, vocês vão imaginar que vão estar olhando ao microscópio. Eu vou focalizar para vocês aí uma imagem, que é uma imagem real de microscópio que foi tirada foto, e vocês vão o quê? Vocês vão observar e vocês vão desenhar isso lá no resultado do seu relatório técnico. E nos resultados, né, os resultados não, desculpa, nas conclusões ou na conclusão, você vai o quê? Você vai explicar tudo isso que nós estamos conversando aqui agora, né? Por que que é importante o microscópio, tananã, isso com suas palavras em forma de texto, ok? Então, registrar esses resultados é muito bacana também, né? E é um objetivo que nós temos na aula de hoje. E também vocês vão conhecer, né, vão diferenciar as partes de um microscópio óptico, que é o microscópio que nós vamos utilizar aqui, né? Porque existem, pessoal, dois tipos de microscópio. Existe o microscópio óptico,
que é esse que vocês estão vendo aqui, né, no nosso laboratório. E também nós temos o microscópio eletrônico, que é um microscópio mais avançado, que você consegue ver a imagem ampliada muito mais vezes. Então, quando você vê uma célula com muito detalhe, provavelmente foi utilizado o microscópio eletrônico. Mas esse que nós utilizamos aqui em Valadares, não tem do eletrônico, para você ter ideia, são os microscópios ópticos, que é o foco da nossa aula de hoje, ok? Próxima parte da nossa aula agora é conhecer os materiais que nós vamos utilizar nessa aula prática. Nós vamos utilizar um microscópio óptico unilocular, que ele só tem uma visão, né, um lugarzinho só para você colocar o olho. E nós temos também uma caixa de lâmina histológica de tecidos diversos. Lâminas histológicas são lâminas com tecidos diversos. Tipo, você vai ter tecido epitelial, né, que forma a sua pele, que forma as cavidades do seu corpo. Você vai ter tecido de gordura, você vai ter tecido nervoso. Essa lâmina, né, gente, essa caixa de lâminas, ela é muito importante no estudo dos tecidos do corpo, ok? Então, pessoal, esses dois materiais são os materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje. Olha, pessoal, eu tenho aqui uma imagem, né, de um microscópio óptico, conforme esse que nós temos aqui na nossa escola. E esse microscópio, ele é chamado de quê? Ele é chamado de microscópio unilocular, porque, na verdade, ele tem um lugarzinho só para você visualizar, tá? Existem microscópios que são biloculares, que ele vai ter dois lugares para você colocar os olhos. Bom, o microscópio, gente, ele basicamente, ele funciona com sistema de luz. Na verdade, na parte de baixo do microscópio, nós temos um lugar que é chamado de fonte de luz, que ele vai lançar uma luz. Essa luz, ela vai atravessar a lâmina que você quer ver, por isso que a lâmina ela é transparente, para a luz conseguir atravessar aquele tecido, aquela célula que você quer ver. E essas lentes oculares, que na verdade elas rodam, né? Na verdade elas podem ser alteradas, elas vão fazer o aumento dessa imagem em 4, 10 ou 40 vezes e tal. E a lente ocular, que é onde você coloca o olhinho, ela vai captar essa imagem toda que foi visualizada, né? A imagem que você vai perceber no olho, ela é uma imagem ampliada e invertida, tá? No microscópio também nós temos a mesa, que é onde você coloca a lâmina, tá? Então, isso aqui é só para vocês conhecerem um pouco. Quais são os procedimentos da aula de hoje? O que nós vamos fazer? Qual que vai ser o nosso passo a passo, né? No primeiro momento, eu vou dar uma paradinha na apresentação aqui e vou mostrar para vocês como que é um microscópio óptico, né? Como que ele funciona basicamente. Isso para vocês poderem entender o mecanismo dele de funcionamento. Depois nós vamos colocar 3 lâminas no microscópio, que vocês deverão desenhá-las lá nos resultados, ok? E também eu gostaria, né, caso alguém tenha interesse e tudo, quiser conhecer mais sobre o microscópio, vocês podem pesquisar na internet sobre, como que eu posso dizer, o surgimento do microscópio. Vocês vão ver que quando ele surgiu, ele era muito mais simples do que ele hoje. Então, vamos ver agora como que é um microscópio óptico, esse que nós temos aqui na nossa escola. Então, galera, agora vamos para a nossa próxima parte, né, que é fazer a visualização, né? Vou imaginar que vocês estão aí no microscópio agora, olhando, né, para as lâminas. Essa primeira lâmina que eu tô colocando aí, e você vai desenhar lá no resultado, tá? É uma lâmina com tecido de gordura do corpo, que vocês vão aprender lá no 8º ano, é chamado de tecido adiposo, né? Se você observar, cada bolinha dessa daí, na verdade, é uma célula que armazena gordura no seu corpo.
Então, olha para você ver que bacana, como que é legal você ter a possibilidade de estudar as células assim de forma tão eficaz, né? Essa segunda célula, né, célula não, lâmina que nós estamos vendo, na verdade é uma lâmina que foi tirado um pedacinho do tecido que reveste a traqueia de um humano. Né? Se você observar as células aí, elas são mais espichadinhas e elas têm tipo uns cílios que a setinha está apontando aí, que são cílios que vão ajudar na purificação do ar, né? Sendo que a traqueia ela faz parte do sistema respiratório. Então, olha para vocês verem. São células diferenciadas, né? Que fique bem claro que, embora o nosso corpo ele seja formado por milhões de células, cada célula ela vai ter um formato diferenciado. Então, desenhe aí no seu caderno também, dá uma parada no vídeo, pega seu lápis de cor e desenhe para mim também esse segundo tecido que nós estamos vendo ao microscópio agora. E para fechar, vamos ver agora ao microscópio óptico a nossa terceira lâmina, que é uma lâmina feita de células do osso, tecido ósseo. Então, se você observar aí, você vai ver que as células elas são totalmente diferentes, tá? Olha que bonitinho, pessoal. Células do osso, desenhe para mim. Cada bolinha aí, na verdade, ela é uma célula desse osso que vai estar formando o esqueleto do seu corpo. Então agora nós vamos para as conclusões, né? As conclusões é uma coisa pessoal sua. Você vai conseguir, né? Você vai fazer uma pequena redação de tudo que você aprendeu na aula de hoje. Qual que é a importância desse microscópio para a ciência, né? Os tipos de microscópio que existem, sobre as células que nós conseguimos ver ao microscópio. Então eu quero uma coisa bem bacana. Então, pessoal, por hoje é só, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Se inscrevam no meu canal. Eu sempre vou estar postando aqui para vocês coisas teóricas também. Dê um like para dar uma força aí para a professora, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode colocar aqui embaixo nos comentários, ok? Um beijo, fique com Deus, marmotas!